Vamos falar um pouco de incidência do câncer de pele no Brasil. De todos os cânceres que são diagnosticados no Brasil, o câncer de pele é 30%. Então, é muita coisa, né? Lembrando que cada ano tem 185 mil casos de câncer de pele diagnosticados, né? E durante a pandemia de 2020, a gente teve uma redução nos diagnósticos de 27,5%. Foi muito. E eu trouxe até números. Esses dados são todos do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer. A gente vai falar os tipos de câncer de pele, mas dos cânceres mais comuns, a gente teve uma redução do CBC e do SEC. Em 2019, a gente teve 177 mil casos. Em 2020, reduziu 27,5%. E as mortes também aumentaram depois disso. Porque na pandemia, tudo bem, né? Teve redução de ambulatório, de atendimentos. Tudo foi feito para o Covid mesmo, para o diagnóstico, para o tratamento. E os idosos ficaram com muito medo de ir ao médico. Uhum. Então, essa população foi a que saiu mais prejudicada. E é a população que tem a maior incidência, né, dos cânceres em geral, e principalmente de pele, né, que é o fator principal, o efeito do sol cumulativo, né, então o idoso é o que mais é acometido e que foi o que ficou em casa. Foi. Então, esses números, doutora Isabela, é muito interessante trazer pra gente hoje, porque são dados que hoje são números, mas que amanhã vão ser diagnósticos tardios, avançados, que remete a mais mutilações de tratamento e Esse que é o problema. Que é um reflexo que a gente vai sentir mesmo daqui a uns 5 anos, né? Do melanoma, por exemplo, em 2019, um ano antes da pandemia, nós tivemos 69.754 diagnósticos. Em 2020, foi 52 mil diagnósticos. Muita diferença, É muita diferença. Você mesmo viu o quanto que o melanoma é perigoso. A gente ainda vai falar, explicar, mas não, se eu tivesse vivido isso numa pandemia, eu não tinha ido no médico. E assim, né? Porque os consultórios todos estavam fechados, praticamente, no início da pandemia. E esse número, lembrando que deve ser sudeste, centro-oeste... sem falar do norte, nordeste. Norte, nordeste, que infelizmente a gente tem alguns problemas de saúde, né? Então, bem triste. A redução é muito grande, né? Quase e a gente, né, Maria Júlia, a gente que fica de frente com a parte do diagnóstico, a gente está percebendo como estão vindo os cânceres num estágio mais avançado, sim, com ressecções muito maiores, né? A gente tem chegado pra gente peças com um estadio mesmo muito avançado, assim, né? Ao invés de ser, que nem no caso dela, lesões que estão só na primeira camada da pele, às vezes a gente tem lesão que chega no músculo, né? Então, assim, são lesões que o paciente acabou ficando muito tempo para procurar o tratamento, para poder chegar, né, a tirar a lesão, para mandar pra gente diagnosticar, e a gente realmente percebeu que os casos estão vindo num estágio em que, às vezes, não tem muito como não mutilar o paciente para conseguir tratar. Lembrando assim que o câncer de pele, o principal são depois a gente vai falar sobre os tipos, né? Mas o não melanoma, a gente divide em melanoma, que é o caso da Michele, né? E os não melanomas. E no caso, né, o que a gente fala que tem maior incidência no mundo são os não melanomas. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre os tipos de câncer, né? Isso. Quer falar um pouquinho, Dani? Então, para a gente começar a entender um pouco mais sobre os principais tipos de câncer, eu acho que é importante a gente relembrar algumas estruturas importantes na pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano e ela é organizada em camadas. A camada mais superficial da pele é onde nós temos as estruturas que dão origem a esses cânceres que a Gisele acabou de falar, sobre o câncer não melanoma e o melanoma, né? Então, de uma forma bem básica, a epiderme ela tem a sua estrutura mais superficial, córnea, e mais para baixo a gente tem a camada espinhosa e a camada basal.
nessa camada basal, que é a mais inferior da epiderme, ficam os melanócitos, que é a origem do câncer que a Michele reportou pra gente, do melanoma. Então, aí a gente consegue dividir, como a Gisele acabou de pontuar, entre cânceres de pele não melanoma, que daí são os que surgem da camada espinhosa e da basal, e o câncer de pele melanoma, que surge do melanócito, que está ali na camada basal também. Dentro dos cânceres de pele não melanoma, o principal, que tem maior incidência e, por sorte, menor letalidade, é o carcinoma basocelular. E esse carcinoma basocelular, ele acomete principalmente áreas fotoexpostas, mas principalmente face. E ele pode começar como uma lesão assim, que não chama atenção, uma lesão muito pequena, sem nenhum sintoma, e que pode evoluir depois com sangramento, ulceração. Então, depende muito de cada caso, a clínica desse carcinoma basocelular. Doutora, que cor que seria esse câncer? Ele pode começar... Pra pessoa que tá em casa, assim como eu, né? Entender, poder né? saber... Ele pode começar, Michele, como uma pápula, assim, que é uma pequena bolinha, né? Avermelhada. Ou então como uma manchinha de pele acastanhada, como uma pinta mesmo, né? Então, a olho nu, não tem como você olhar, muitas vezes falar, isso é um câncer de pele. Então, por isso que é importante a visita periódica no dermatologista, para que a gente possa fazer o exame de dermatoscopia, que é um exame que a gente olha com aumento a lesão, e assim, pelas características da lesão no aumento, a gente fala, olha, essa lesão precisa ser retirada e vamos mandar para o patologista ver, tá? Mas não tem nada assim que se fala, olha, esse daqui pode ser. Tem assim, depois a gente vai falar sobre o melanoma, né? Algumas pistas a olho nu, mas normalmente todas as pintas e lesões, manchas precisam ser olhadas com aumento. Porque as pessoas têm que ter essa noção de que tá na face, apareceu alguma coisa, pode ser normal, porque tem gente que eu conheço que fala assim, não, é normal, depois eu vejo, mas... Pode ser só uma pintinha? Pode, mas pode não ser, né? Na dúvida, é sempre bom a gente averiguar, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele não melanoma mais comum, né? É o menos letal, porque é raro ele ter metástases. Então, normalmente, quando o câncer já está ali há um bom tempo, o paciente não procura um médico, um dermatologista, ele vai aumentando localmente, ele vai invadindo, e isso se passa muito tempo depois da cirurgia para remoção, acaba mutilando muito o paciente, né? Então, apesar de a gente falar, não, é menos letal, ele tem essa questão do acometimento ali geral, ali da pele do local em que ele tá. Depois, para retirar, a gente vai precisar fazer uma cirurgia muito maior. Até eu já vi casos, assim, graves, né, que você tem que te retirar até o globo ocular, né? Sim, porque dá muito nessa região do nariz, face em geral, né? Então, mutila muito o paciente a cirurgia. O nariz, né, que também é um lugar bem delicado. Quando eu fui fazer a cirurgia, tinha um outro senhor que ele tava na orelha, e ele ia ter que tirar um pedaço da orelha pra poder estar fazendo. E o outro tipo de câncer de pele mais comum, não melanoma, é o carcinoma espinocelular, que ele se origina daquela camada que a gente citou agora há pouco, que é a espinhosa, né? Esse já é um câncer de pele um pouquinho mais agressivo do que o carcinoma basocelular, né? Mas tem os mesmos fatores de risco que o câncer que a gente falou anteriormente. Exposição solar, principalmente. No carcinoma espinocelular, a gente tem que lembrar muito da população dos transplantados, em que daí esse é o câncer de pele mais comum nessa população. Aumenta aí o risco de 250 vezes mais deles possuírem esse tipo de câncer de pele. Mas a gente tem que frisar muito a exposição solar. Tem questões de uso de algumas medicações imunossupressoras, o paciente imunossuprimido, né? Mas disparado a exposição solar para esses dois tipos de... Isso. Queimadura solar. O carcinoma espinocelular também é importante a gente lembrar que ele pode surgir de uma cicatriz. Teve uma queimadura na infância, ou então uma cicatriz, algum machucado lá do passado, pode surgir um câncer de pele nessa cicatriz. Então, é importante essa visita também periódica com o dermatologista para averiguar, ver como é que está essa cicatrização, né? Então... Úlceras crônicas, lesões úlceras crônicas, justamente. Processos inflamatórios crônicos, né? Eu lembro, eu fiz um ano de nefrologia, né? A gente sabe. Clínica, né? Eu fiz clínica médica, um ano de nefro, e os pacientes transplantados, eles eram lotados de câncer, de SEC, né? Porque, infelizmente, a gente tem que, até chegar à dosagem do imunossupressor para não rejeitar o transplante, dar uma
judiadinha na pele, mas, Sim. infelizmente. E por último, Então- né, a gente já classificou entre os não melanomas, que são o carcinoma bacilar e o espinocelular, e tem o câncer de pele melanoma, que é o caso da Michelle, que ela acabou de dar o relato dela aqui pra gente, né? Já é um câncer extremamente agressivo, né? Então é super importante essa questão do diagnóstico prévio, do diagnóstico rápido, né? Precoce, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, igual o caso da Michelle, a gente tem 90% de chance de cura, né? Então é primordial o exame, né? Principalmente pacientes que têm na família histórico de câncer de pele, seja ele melanoma ou não. Pacientes que já tiveram queimaduras na infância também têm aumento de chance aí, que pode ser por queimadura solar mesmo na infância. Isso aumenta muito o risco do melanoma no futuro. A exposição solar que a gente já sabe. Você diz que grau de queimadura, Dani? Só para falar pro pessoal. Grau de queimadura grau 1 mesmo. Aquele que você queima na praia, Justamente. ficou muito vermelho, descascou, isso daí já fez uma bolha, já teve uma descamação, isso já é um fator de risco. E é importante ter um detalhe, que a gente fala, não, mas eu me exponho ao sol muito raramente, né? Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou 1, 2 vezes pra praia. No melanoma, essa exposição intermitente ao sol, que são poucas vezes ao ano, mas muito intensas, isso aumenta muito a chance, né? Igual o câncer de pele não melanoma, é ao contrário, já são aquele senhor idoso que trabalhou na roça a vida inteira, sempre teve aquela exposição crônica ao sol, daí isso predispõe mais ao câncer de pele não melanoma. Claro que tudo pode surgir, né? Mas a gente sabe dessa diferença, que essa exposição intermitente é mais comum o surgimento do melanoma. O melanoma, ele é um câncer mais raro? Ele é bem mais raro, muito mais raro do que... Mas quando dá, é super agressivo. Isso. Quando Quando aparece, ele é muito mais agressivo, né? Que bom que ele é bem mais raro. Você tinha histórico na família, Michelle? Não, de melanoma câncer? não, mas de câncer de pele sim. A irmã da minha avó teve, fez a remoção. O irmão, e agora recentemente tem um primo da minha mãe também que teve. E aí agora eu tenho que ter um cuidado com as minhas filhas, porque eu tive e meu sogro teve há uns 3 anos câncer da vista, do olho. Então eu tenho que ter todo esse cuidado agora com elas, né? Em relação ao melanoma, também a Michelle, assim, ela é o paciente fototipo 1, que a gente fala, que é o paciente branquinha, ruiva. Os tipos de pele, né, Dani? Paciente, quanto mais branquinho, ruivo, olho claro, a gente tem que tomar mais cuidado, que são os que sofrem mais risco de desenvolver o melanoma, né? Então, outra coisa que a gente tem que se atentar é se o paciente tem outros tipos de histórico de outros tipos de câncer, que não relacionados à pele de início. Um câncer de pâncreas, ovário, mama, a gente sempre tem que investigar, fazer um estudo especial da pele desses pacientes mesmo, porque eles têm uma chance maior de desenvolvimento do melanoma. Olha quanta coisa, né, interessante. E não sei se quer falar sobre os fototipos... Porque na consulta com o dermatologista, é importante, vocês sempre escrevem isso, qual que é o fototipo do paciente, para falar sobre a predisposição e o fator de risco mesmo está relacionado com o fototipo da pessoa, né? É difícil aqui no Brasil até a gente classificar. A gente consegue, né, dividir entre os fototipos de 1 a 6, só que tem a... Você fica entre 1 e 2, 2 e 3. Porque é muito miscigenado, né? Então, assim, às vezes a gente fica naquela dúvida. Mas, basicamente, o fototipo 1 é a Michelle. É a paciente branquinha, ruiva, às vezes com olho claro... Nunca bronzeia, né? Mas ela ainda já falou que bronzeava, né? Quase nunca bronzeia. Geralmente eles ficam mais vermelhos, né? E daí isso vai evoluindo. Fototipo 2 já é um paciente assim que às vezes é loiro, já consegue um bronze discreto, né? O fototipo 3, pacientes cabelo castanho ou castanho claro. Que bronzeiam facilmente. Que já bronzeiam facilmente. Fototipo 4 já é um paciente que a gente fala que é pardo, né? Já tem um pouquinho mais de pigmentação na pele. Então, conforme vai diminuindo o fototipo, isso aumenta as chances do câncer de pele, né? Principalmente o melanoma. Mas lembrando que o negro,
ele também pode ter câncer de pele. Sim. Tá? Obviamente, o melanoma vai ser mais raro, mas ele pode ter. E principalmente em lugares difíceis de diagnosticar. E com pele mais clara, que é mão e pé, né? Mão e pé, Lugares não exatamente. fotoexpostos, né? Isso. Que aí já Exatamente. entra nos que são menos relacionados à exposição solar, né? Isso. Exatamente. Que foi o Exatamente. câncer que, inclusive, matou o Bob Marley, né? Exato. No pé. Foi no Isso. pé dele, né? Foi. Sim, porque no melanoma, o comum de ter a lesão na mulher é na perna e no homem é no tronco, né? Nas costas ou na região aqui do tórax. E no pescoço e no rosto é comum em ambos os sexos. E na palma e planta é comum nos negros. Lembrando também Macrau. que melanoma, criança Macrau, pode exatamente. ter. Criança pode ter melanoma e nesses casos é mais comum que as lesões apareçam em face. Então, dependendo da faixa etária, de exposição solar, de histórico familiar, né? A gente pode ter predominância das lesões em lugares diferentes. Como a gente falou, em negros, palmas e plantas, em mulheres na perna, igual a Isabela acabou de citar, e crianças geralmente é no segmento cefálico, né? No rosto, cabeça. Muito importante você falar sobre a faixa etária da infância também, né? Que pode ter, né? Pode, sim, com certeza. Ainda mais agora, nesse verão, que as crianças querem ficar o tempo todo na piscina, É. né? E não para pra passar filtro solar de jeito nenhum. Mas assim, a orientação para Michelle, no caso, ela teria que orientar as filhas também a procurar fazer um acompanhamento já desde a infância? Com certeza. Sim, Pelo histórico familiar positivo de melanoma, né? pacientes que têm Elas são ruivas, né? Que você fala. Ah, não, são clarinhas. Não, uma é loirinha, a outra tem cabelo... mas são tudo brancas, igual eu. pais, irmãos e filhos, que são os parentes de primeiro grau, sempre é indicado fazer o mapeamento corporal, né? O mapeamento corporal é uma foto, basicamente, né? Para que todo mundo possa entender, que a gente vê a olho nu as pintinhas do paciente. E daí a gente vai acompanhando essas fotos, o paciente vai periodicamente no consultório, né? Pra a gente ver a olho nu, aquela pintinha ali não tinha, né? E daí se observa, e se tiver indicação, a gente pede um estudo mais detalhado de alguma pinta que surgiu, ou que mudou o aspecto. Por isso que é importante, assim, pacientes de parentes de primeiro grau com um histórico aí de melanoma na família precisam desse acompanhamento também. Muito bom. Bom saber.